Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versão fácil de ler. Ananias e Safira. Entretanto, havia um homem chamado Ananias, que junto com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e levou somente parte do dinheiro aos apóstolos, guardando o restante para ele. Safira sabia disso e concordou com a atitude do marido. Então Pedro lhe disse: Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno? O terreno não era seu antes de você vendê-lo? E depois que você vendeu, não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro? Por que decidiu fazer isso? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. E todos os que souberam dessas coisas ficaram com muito medo. Alguns jovens o levaram e cobriram o corpo. Levaram para fora e o enterraram. Mais ou menos 3 horas mais tarde chegou Safira, ainda sem saber o que tinha acontecido a seu marido. Pedro lhe perguntou: diga-me uma coisa. Foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que você e seu marido concordaram em pôr à prova o Espírito do Senhor? Olhe, os homens que acabaram de enterrar o seu marido estão aí, e agora eles vão levar você também. E no mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Ao entrarem os jovens, viram-na morta e levaram para fora e enterraram ao lado do seu marido. E um grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que ficaram sabendo dessas coisas. Os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos se reuniam no alpendre de Salomão. Dos restantes, ninguém se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo falava muito bem deles. E mais pessoas, tanto homens como mulheres, criam no Senhor e eram adicionados ao grupo. E como resultado disso, o povo levava os doentes para as ruas e os colocava em camas e macas para que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra tocasse em alguns deles. Multidões de pessoas também vinham das cidades próximas a Jerusalém. Elas levavam seus doentes e aqueles que eram atormentados por demônios, e todos eram curados. O sumo sacerdote e os associados, isto é, os saduceus, ficaram com muita inveja. Então mandaram prender os apóstolos e os colocaram numa cadeia pública. Durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, os levou para fora e disse: vão para o templo e digam para as pessoas todas as coisas a respeito desta nova vida. Ao ouvirem isto, eles foram para o templo assim que amanheceu e começaram a ensinar. Quando o sumo sacerdote e os seus associados chegaram, mandaram convocar o Conselho Superior e toda a Assembleia dos Anciãos de Israel. Depois eles mandaram buscá-los na cadeia. Quando os guardas chegaram à prisão, eles não encontraram os apóstolos. Então voltaram e contaram isto: nós encontramos a prisão bem fechada e também os guardas ao lado da porta, mas quando as abrimos, não havia ninguém lá dentro. Quando o capitão da guarda do templo e os líderes dos sacerdotes ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre eles e o que poderia acontecer em seguida. Depois entrou alguém e disse: os homens que vocês puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. Então, o capitão e os guardas foram até lá e os levaram de volta. Eles não usaram de violência porque tinham medo que o povo os apedrejasse. Eles o levaram para dentro e os puseram diante do Conselho Superior. O sumo sacerdote começou a interrogá-lo: nós mandamos que vocês não ensinassem mais nesse nome. E vejam o que vocês fizeram. Vocês encheram Jerusalém com esse ensino e querem colocar a culpa da morte dele sobre nós. Pedro e os apóstolos disseram: nós devemos obedecer a Deus e não aos homens.
O Deus do nosso antepassado ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o numa cruz de madeira. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como líder e salvador, para que ele pudesse dar arrependimento e perdão de pecado a Israel. Nós somos testemunhas destas coisas, e o Espírito Santo, a quem Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem, também é testemunha. Quando ouviram isto, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas entre as pessoas que estavam no conselho superior, levantou-se certo fariseu chamado Gamaliel. Ele era professor da lei e todos os respeitavam. Ele mandou que os homens fossem levados para fora por um pouco de tempo e depois disse ao conselho: Homens de Israel, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens. Há algum tempo atrás apareceu Teudas, ensinando ser alguém muito importante, e mais ou menos 400 homens o seguiram. Teudas foi morto. Os que o seguiam foram dispersos e nada mais aconteceu. Depois veio Judas, o Galileu. Ele apareceu durante o período do recenseamento e, da mesma forma, algumas pessoas o seguiam e ele também foi morto. E todos os que seguiam foram dispersos. Portanto, para esta situação agora, eu lhes digo: afastem-se destes homens e deixem que eles vão embora. Se este plano ou obra que eles fazem vem de homens, ela também falhará como as outras. Mas se a obra deles vem de Deus, vocês não conseguirão pará-la. E pode ser que vocês se achem lutando contra Deus. O tribunal decidiu aceitar o conselho de Gamaliel. Eles mandaram chamar os apóstolos e depois de os açoitarem, ordenaram que não falassem mais em nome de Jesus. Depois disto, deixaram que fossem embora. Os apóstolos deixaram o conselho superior contentes por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. E todos os dias, quer no templo, quer de casa em casa, eles nunca pararam de ensinar e proclamar as boas novas a respeito de Jesus Cristo. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.